JTVC de volta e agora tem o quadro Seu Bolso para a gente falar sobre economia com o Leandro Duarte, que tem os destaques desta sexta-feira. Muito boa noite para você, Leandro. Boa noite, Frank. Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Então, Leandro, um dos pontos fortes aqui do Ceará, claro, é o turismo. Isso. Você tem novidades nessa área para a gente? Tenho novidades. Falar de turismo sempre é bom, Frank. E quando a gente tem boas notícias é melhor ainda, né? Boa noite a todos. Eu tenho dados referentes a março que mostram que o índice de atividades turísticas apresentou uma expansão de mais de 5% na comparação com fevereiro. Quando comparamos março de 2022 com o mesmo mês do ano passado, a gente vê que o turismo cearense teve uma alta bem expressiva de quase 110%. Nesse período, em 2021, ainda com muitas medidas restritivas por causa da pandemia, a ocupação dos hotéis no estado não passou dos 16%. E olha a diferença. Agora, em 2022, ela chegou a 64%. A informação é da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui do Ceará. E o melhor, Frank, é que a expectativa do setor para os próximos meses é muito positiva também. A preocupação agora é somente com as tarifas aéreas e com a inflação, já que com o aumento do preço dos combustíveis, as passagens estão mais caras. Mas, por outro lado, há uma expectativa pela retomada dos grandes eventos que sempre atraíram um grande público aqui para o Ceará, sem falar na nossa hospitalidade, claro, e nas antigas e novas atrações que o nosso estado tem para oferecer para os visitantes. E essa expectativa, claro, se confirme. Você falou aí sobre turismo e turismo tem tudo a ver com empregos, né? Claro. E acabou de sair uma pesquisa nacional sobre o mercado de trabalho. Exatamente. Você tem um recorte para a gente aí sobre o Ceará? Tenho sim, Frank. É mais um índice positivo, inclusive, aqui para o estado. A PNAD contínua foi divulgada hoje e mostrou que o Ceará tem a menor taxa de desemprego do Nordeste. O índice está em 11,01% e é considerado estável na comparação entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Veja outros números do levantamento na reportagem de Thea Morel. A informalidade ainda domina o mercado de trabalho neste fim de pandemia. E mesmo a retomada econômica aqui do Ceará ainda não foi suficiente para alavancar as contratações com carteira assinada. A taxa de desocupação aqui no estado chegou a 11% no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. Houve estabilidade no número de desempregados, que totalizou 419 mil pessoas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Conforme a pesquisa, existem 7.400.000 pessoas com idade e condições aptas ao trabalho no estado. Destas, apenas 3.800.000 encontram-se dentro da força de trabalho, o grupo que desenvolve algum tipo de atividade econômica, seja formal ou informal. No estado, 1.500.000 pessoas desenvolvem atividade no setor privado. Destas, 846.000 trabalham com carteira assinada e isso representa apenas 25,53% do total de trabalhadores cearenses. Ao todo, o estado apresenta ainda 448 mil empregados no setor público e 419 mil cearenses desempregados, sem nenhum tipo de ocupação. Neste cenário, a taxa de ocupação da população em idade apta ao trabalho no Ceará é de 45,4%. Este economista explica que ainda sentimos o reflexo da pandemia e o cenário é de incertezas, já que ainda convivemos com taxas de juros altas e uma falta de confiança das empresas em contratar novos funcionários. Esse momento aí que a gente está sofrendo com algumas guerras que estão acontecendo aí fora do país. Aí isso acaba refletindo nos nossos negócios, prejudica a nossa produção, falta de matéria-prima, falta de pessoas qualificadas para que possam estar atuando nesse mercado. Isso aí compromete muito a questão dos investimentos quando a gente pensa em relação às empresas. Tem muitas incertezas por trás da política econômica que a gente está vislumbrando em relação ao nosso Estado, em relação ao país. E por conta dessa questão política, essa parte econômica que o país vive, essas incertezas, isso acaba retraindo um pouco os investimentos, porque acaba não passando, não trazendo mais contratações para esses setores. Então, o mercado de trabalho acaba ficando desaquecido. E mesmo assim, é mais um indicador positivo aqui para a economia cearense. Por hoje é só. Essas foram as informações do seu bolso. E na segunda-feira voltaremos com mais destaques da economia para vocês aqui no JTVC. Muito obrigado pela atenção, um ótimo fim de semana, boa noite a todos e boa noite para você, Frank.
Boa noite, Leandro. Bom fim de semana.